Exato. Aí nós estávamos falando um pouquinho sobre o sistema nervoso, né? Exato. Imagina, sexta-feira e a gente falando do sistema nervoso. Aí fica todo mundo agitado, né? Sexta-feira. Ainda falando do sistema nervoso, né? Conclusão. Falamos um pouquinho, então, sobre essa coordenação do sistema nervoso, né? Que é ele que coordena todo o nosso corpo e todas as nossas atividades. Oi, quem me Professora, eu não sei muito. Eu não sei muito isso aí que vocês aprenderam sexta. Eu não sei muito o que vocês aprenderam sexta, que eu entrei atrasado. Que pelo menos é mais demorado aqui. Nós vamos repetir, então, um pouquinho. Vamos repetir um pouquinho, então. Então, nesse iniciozinho do capítulo 7, nós falamos um pouquinho sobre as primeiras páginas, né, na verdade, do capítulo 7, falavam um pouquinho sobre algumas situações relacionadas aos nossos sentidos. Aí relembramos, né, os 5 sentidos e vimos as sensações que a gente consegue perceber com esses sentidos, tá? E aí eu falei para vocês também que o sistema nervoso, ele consegue coordenar, controlar todo o nosso corpo. Então, se a gente quer falar, se a gente quer cantar, se a gente quer correr, se a gente quer pular, né? Tudo isso a gente consegue fazer porque o sistema nervoso é que controla essas atividades do nosso corpo, tá? Então, na aula de sexta-feira, o sistema nervoso ele estava relacionado mais aos sentidos, aos nossos sentidos, a visão, a audição, o tato, o paladar. Aí vimos algumas situações que apareceram nas primeiras páginas do capítulo relacionado a isso. E aí, quando o livro apresentava para a gente uma situação, a gente, só de observar a situação, a gente conseguia perceber que sentido que estava sendo utilizado, se era o sentido da visão, se era o sentido da audição, né? E hoje nós vamos dar continuidade a essa parte do sistema nervoso, só que nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a formação desse sistema nervoso, tá? Como que ele é formado, o que compõe esse sistema nervoso. E aí, eu tenho uma informação para dar para vocês, que eu acho que vocês já ouviram essa palavra, tá? Então, vocês vão abrir na página 213 do módulo 4, 213, e vão observar esse desenhozinho que está aparecendo aí na página 213, que eu tenho certeza que eu acho que vocês já ouviram falar nele, que é um neurônio. Já ouviram essa palavrinha? Já. Neurônio. Já. Infelizmente, já. Eu tenho Então, todos nós temos, né? E nós temos milhões de neurônios, né? Um só não, são milhões dentro do nosso cérebro ali, brigando e funcionando a todo momento e todo mundo junto, tá? É legal. Então, esse neurônio é a célula nervosa, é a célula do sistema nervoso, tá? Que dá o nome de neurônio. E aí, o que o livro fez? É isso que está escrito. Módulo 4, página 213. Coloquei lá no chat. E aí, o que eles fizeram? Esse azulzinho aí. O livro representou, né, fez um esquema, isso daí não é um desenho real, tá? Não é uma foto real, é um desenho, é um esquema, para a gente conhecer esse neurônio. A foto real dele está lá embaixo, ó, do ladinho, em cima da página mesmo, 213.
Em cima da página 213 tem aí um neurônio real. Esse foi tirado, essa foto aí, foi tirada de um microscópio e aumentaram 60 vezes para a gente poder visualizar dessa maneira aí. Doutora, é o que está escrito. É o que está escrito, além dos neurônios, o sistema nervoso é formado pelos Não, aqui, ó. leucícitos. Esse é um esquema do neurônio, tá? É um desenho. Não é uma Sim. foto real. Agora, aqui embaixo, ó, esse aqui, ó, essa parte mais escura aqui do meio, isso aqui é um neurônio real. Eles colocaram no microscópio, aumentaram 60 vezes para a gente visualizar dessa maneira aqui. Tá? Então, nós é meio esquisito, né? Nós temos milhares deles dentro da nossa cabeça, tá? Dentro do nosso cérebro. E é eles que vão fazer a gente realizar todas as atividades que a gente faz durante o dia. Agora aqui a gente está ouvindo, a gente está falando, a gente está se mexendo, né? Isso tudo está acontecendo por conta dessas células nervosas que são chamadas de neurônio, tá? Agora a gente vai aprender a identificar aí nesse desenho, no primeiro desenho, quais são as principais partes de um neurônio. O livro citou algumas, mas está faltando duas, então a gente vai completar aí, tá? Eu vou dizer onde vocês vão ter que completar, ó. Ele mostra aí pra gente, ó, o corpo celular, ele parece uma estrelinha aí no meio, né? Então, esse corpo celular, essa parte azulzinha clara, tá? Dentro do corpo celular tem uma bolinha meio roxinha, não tem? Ou uma azul mais escuro? Então, essa bolinha aqui não está falando o que é. Vê se vocês conseguem ver aqui no meio, ó. Tem a bolinha, aí eu fiz uma setinha para baixo e escrevi núcleo. Vê se dá para ver. Dá para ver. Então, façam aí igualzinho de vocês. Façam uma setinha apontada para o núcleo e escrevam a palavrinha núcleo. Isso está faltando. Pode ser de caneta? Pode. Professora, esse mais tá embaçado para mim. Tá embaçado? Tá. Vê se melhora assim ou se você quer que aproxime. Em vez de afastar, se aproxima. Continua embaçado. E se eu fizer assim, vê? Melhorou. Melhorou? É só fazer essa setinha aqui, ó, da bolinha para baixo, uma setinha, e escrever núcleo. Sim, eu já fiz. Tá? Então, ó, essa parte clarinha aqui é o corpo celular. E dentro a bolinha é o núcleo. Oi, pode falar. Tá dizendo aqui que lá no neurônio, mas tem uma frase. Não, uma frase. Né? Eu tô falando uma coisa de comunicação. O aumento aproximado de 60 vezes, né? Isso aí. Eles colocaram no microscópio e aumentaram, né, com a lente do microscópio, 60 vezes para a gente poder ver desse tamanho que está aqui. Essa parte escura é um neurônio de verdade, real. Aí, para ver desse tamanho, teve que colocar no microscópio e aproximar a lente 60 vezes, aumentar a lente 60 vezes, tá? Para a gente poder visualizar desse tamanho aqui, porque não dá para ver. A olho nu não dá para a gente enxergar o neurônio, não. Eles são muito... Sabe que é engraçado? Que esse negócio fica dentro do corpo do ser humano, mas a gente consegue ver, não consegue. É, exatamente.
Bom, aí vamos continuar, ó. Por fora do corpo celular, tem tipo que uns cabelinhos aí, tudo arrepiado, ó, que são chamados de dendritos. Tá vendo? Esse daí tá com o nome certinho aí também. Sim. Sim. Celular, núcleo e os dendritos. Depois tem tipo que uma cauda, um rabinho, ó. Aham. E também colocaram o nome aí também, tá com o nome certinho, axônio. Tá? É um prolongamento do neurônio, essa caudazinha, como se fosse uma cauda mesmo, que é chamada de axônio. Dentro do axônio tem uma linhazinha azul mais escura, ó. Bainha Que é a de bainha de mielina. mielina. Isso, tá aí também. Bainha de mielina. Tá? Uhum. Agora, qual é a outra parte que está faltando aí, ó? Essa parte aqui, ó. Esse rabinho aqui de cima. Tá? Não tem o nome aí. A gente vai completar, ó. Vê se dá para vocês verem. Ramificações do axônio. Então, faz a setinha, ó. Eu fiz uma setinha aqui. E depois escrevi do lado. Ramificações do axônio. Aí puxei para cá para cima. Como é que é o nome? Professora, Vou colocar no fala isso agora, porque você merece botar no chat. Ramificações, vocês escreverem certinho, do axônio. Ah lá, coloquei lá. É essa parte finalzinha aí da cauda. Aí vocês coloquem uma setinha e escrevam ramificações do axônio. Pra botar isso onde? Nada que dizinha, né, tio? Nesse finalzinho aqui, ó, nessa partezinha aqui. Puxa uma setinha, igual eu fiz aqui no meu. É essa parte aqui do final. Obrigada. Esses cabelinhos aí do final. Por que eles só botam palavra estranha? Então, geralmente na ciência, né, tem uns nomes esquisitos realmente. Mas se for um nome muito comum, pode ser que esse nome já seja nome de uma outra coisa. Então, eles colocam nomes assim bem diferentes para não correr risco de ter... Às vezes já acontece de ter nomes assim parecidos, né? Então, geralmente eles abusam aí dessas palavras diferentes. Na ciência sempre é assim, não tem jeito. Aí a gente tem que depois ficar de cabelo em pé para poder estudar essas palavras. Se na prova, ou no teste, né, não sei, ou no exercício que vocês fizerem, aparecerem esse desenho aí, tá? Pode aparecer de duas maneiras. O desenho, para vocês colocarem os nomezinhos, nomearem as partes, ou então pode aparecer para vocês desenharem mesmo essa estrutura aí, tá? Então, agora, a partir de agora, a gente já conhece como que é uma estrutura de um neurônio, que é dessa maneira aí, igual tá aí nessa figurinha, tá? Professora, eles podiam... Oi, pode falar. Tipo, eles podiam botar uma palavra assim comum, mas tipo, acrescentar um acento, sei lá, ou botar uma letrinha diferente. Vai ser mais fácil. Mais fácil, né? Ó, agora a gente vai marcar esse pedacinho aqui, ó. Está falando exatamente dos neurônios. Tá? Marquem aí nos de vocês. Os neurônios são as células do sistema nervoso especializadas em transmitir impulsos nervosos. Geralmente elas estão próximas umas das outras, mas não se encostam. Então, quando a gente quer falar, quando a gente quer correr, quando a gente quer pular, quando a gente quer nadar,
quando a gente quer caminhar, todas essas atividades, quem proporciona a gente é o sistema nervoso. E é graças aos neurônios, porque são eles que vão transmitir esses impulsos nervosos a todo o nosso corpo para a gente realizar essas atividades. Só que aí o livro está falando que eles não se encostam um no outro, tá? Eu falei para vocês que a gente tem milhões de neurônios, né? Mas um não se encosta no outro. Como que é feita essa transmissão de impulsos nervosos? Eles ficam próximos, eles ficam mais ou menos assim, ó. Aí no livro a gente tem um desenho, ó, mostrando isso também. O neurônio 1, ó, com o neurônio 2, né? Aí, ó, o rabinho desse aqui, as ramificações do axônio desse, ficam próximas aos dendritos do outro, mas eles não se encostam. Tem um espacinho aqui no meio, ó. O que eles fizeram? O livro pegou esse pedacinho do meio, ampliou para a gente poder ver bem de pertinho como que fica, ó. Então, aqui é um neurônio, aqui é outro. E aí fica esse espacinho no meio, para as cargas elétricas conseguirem ser transmitidas de um neurônio para outro. E assim acontece com todos os milhões de neurônios que a gente tem. Todos eles ficam assim, interligados, mas eles não se encostam um no outro, tá? Eles ficam um pouquinho afastados. Oi. Tem neurônio no nosso sangue? Não, todos eles estão no nosso cérebro. Tá? A gente já vai ver onde eles vão ficar. Vou mostrar para vocês uma figura do cérebro, a gente vai ver onde eles estão. Tá? Eu acho que está na página 215. Tem o cérebro ali. Isso, tá lá mesmo. Vamos marcar agora aqui para a gente poder ver a outra página. Ó, esse pedacinho aqui. E esse pedacinho aqui embaixo. Aqui está falando como que o sistema nervoso ele é formado, tá? Ó, além dos neurônios, o sistema nervoso é formado pelos gliócitos, também conhecidos como células da neuróglia ou da glia. Eu acho a palavra glia mais fácil, tá? Se vocês preferirem, vocês podem chamar aí de células da neuróglia ou da glia. Eu acho neuróglia um nome muito esquisito. Células da glia, eu acho mais fácil, tá? Mas aí vocês podem escolher como vocês querem chamar. Essas células são menores do que os neurônios. Não conduzem impulsos nervosos e são mais numerosas e podem se multiplicar, que são essas bolinhas que aparecem nesse desenho. Essa parte É para marcar essa parte, professora? é o neurônio, e essas pintinhas todas aí são as células da glia. Tá? Então, são menores ainda do que o neurônio. Se o neurônio já é pequeno, imagina as células da glia, menor ainda, tá? É para marcar essa parte? É para marcar essa parte. Professora, A primeira frase até glia e a última frase. Por favor, professora, mostra seu livro de novo, por favor. Mostra. professora, Oi. se o neurônio é do cérebro, como eles conseguiram amostrar esse neurônio aqui verdadeiro? Exatamente. Então, aí, provavelmente, eles estavam fazendo alguma pesquisa, né? Com algum ser humano ali, ou fazendo uma operação no cérebro de alguma pessoa, e aí eles coletaram uma pequena amostra e colocaram no microscópio.
tá? Provavelmente Professora, foi numa cirurgia, porque do jeito que a gente está com a nossa cabeça assim, fechadinha, não tem como coletar nenhum neurônio, né? Até porque a gente tem o crânio, que é a caixa craniana, esse osso da cabeça, que protege o encéfalo todo e o cérebro, consequentemente. Então, não professora, tem como a gente ter acesso, só numa operação, por exemplo. Oi, Jonas. os animais têm neurônio? Também tem. Também tem. Também tem sistema nervoso, né? Só que a gente vai ver que o cérebro ele é dividido em várias partes. Vocês vão estudar isso melhor lá no 8º ano. Mas a parte da inteligência, né, que o ser humano tem, por isso nós somos considerados animais racionais, os animais não têm. Eles são considerados irracionais. O que eles têm é um instinto. Então, muitas das vezes a gente acha que o bichinho ele é inteligente, né? Que ele está usando a inteligência, mas ele não tem inteligência, ele tem o instinto animal. Então, às vezes, ele age com o instinto dele, não com o lado racional dele, porque ele não tem esse lado racional. Só os seres humanos têm, de conseguir pensar, de conseguir memorizar, tá? Só o ser humano tem Professora, essa parte. Oi. eu aqui em casa tenho um livro do corpo humano. Tem? Aí Então, tem. pode guardar ele, que no 8º ano você vai precisar bastante dele. Aí aqui tá escrito que na cabeça tem 4 pedaços. É o Isso. lobo occipital, o lobo parietal, frontal e temporal. Isso aí. Ele é dividido em 4 partes. E cada parte dessa tem subdivisões. Então, vai ter lá na região do cérebro, que a gente já vai ver. Uma parte responsável pela memória, uma parte responsável pela fala, uma parte responsável pelos movimentos, uma parte responsável pelo olfato. Então, ele é todo um pedacinho. Cada pedacinho vai ser responsável por uma função que a gente exerce no nosso dia a dia. Caraca! Por isso que é a parte mais difícil de ser estudada do nosso corpo. Os cientistas eles já sabem muita coisa, né, sobre o nosso cérebro, mas ainda tem muita coisa ainda para ser descoberto. Eles chamam, né, de caixinha de surpresa. O cérebro ainda é uma caixinha de surpresa para os cientistas, porque eles já sabem muita coisa, mas eles ainda têm muita coisa para descobrir. Pode falar, João. Tem até uma série na Globo, toda quinta, bem tarde, à noite, de doutor. Cara, Chega o doctor. Aí aparecem coisas. Cada episódio deve aparecer uma coisa diferente, né? Eu ainda não assisti, não, porque eu estou tão cansada que eu tenho dormido bem cedo, então eu ainda não assisti, não. Eu só vejo, assim, aquelas chamadinhas, né, no comercial sobre essa série, mas eu ainda não assisti, não, porque realmente essas aulas online estão acabando comigo. Eu estou muito cansada. Quando eu termino das aulas, que eu só termino meio-dia, eu ainda tenho um monte de coisa à tarde para fazer, tem que ficar digitando as coisas, programa de saúde, então tem muita coisa. Aí quando chega a noite, eu já estou mais para lá do que para cá. Aí quando eu janto, a comidinha bate na barriga, dá aquele sono. Aí eu vou dormir, não consigo ver nada, não estou vendo nada. Mas é bem interessante.
Deve ser bem interessante, sim. E é essa parte que a gente está estudando, né? Mas, assim, de todas as partes da ciência que envolve o nosso corpo, essa parte que a gente está estudando do sistema nervoso é a parte mais difícil, porque ele que controla tudo, né? Então, Sim. o cientista que escolhe essa área, né, a área a gente chama de neurociência, é uma área muito difícil, tem bastante trabalho, porque eles já descobriram bastante coisa, mas ainda se tem muita coisa ainda para descobrir em relação ao cérebro. Mas aí, como a gente está falando, né, em cérebro, nós vamos agora conhecer ele. Oi, fala um pouquinho. Teve um episódio que ele tinha que fazer um negócio lá no cérebro da moça, só que ele tem um problema, mas isso que faz ele ser genial. Entendi. Bom, agora eu preciso que vocês deixem 2 páginas abertas, assim, ó. Tá? 214 a 215. Para a gente observar melhor as figuras que tem aí. Na 214... Também quase chorou, igual a de Juliana. A minha começou a soltar tinta, de repente. Meu Deus. Estou cansada. De trabalhar. Até a caneta está cansada, né? A gente já está... Chega final do ano, a gente já vai ficando cansado. Até a caneta cansa. Então, olha só, na página 214, nós temos aí um corpinho, que esse corpinho também já apareceu no início do nosso capítulo, ó, só que ele estava maior. Na aula de sexta-feira, a gente viu esse desenho, na página 211, só que ele está um pouquinho maior. Na página 214, está um pouquinho menor. Mas é o mesmo desenho, tá? O que está querendo mostrar para a gente nesse desenho aí? O nosso sistema nervoso, ele se divide em 2 partes, tá? A gente tem a parte do sistema nervoso central e a parte do sistema nervoso periférico, tá? Para a gente não ficar falando toda hora sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, isso tem uma sigla. Vou colocar no chat para vocês observarem, ó. SNC é o sistema nervoso central. Vocês podem encontrar, assim, em alguns livros também. Jonas, que tem aí um livro de corpo humano, de repente possa ter essa parte. E o sistema nervoso periférico, que é o SNP. Sistema nervoso periférico. Ó, observem aí. Então, se em algum lugar vocês observarem essa sigla, SNC e SNP, significa isso, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O próprio nome já dá uma dica para a gente. Sistema nervoso central está no centro do cérebro. Certo? Então, está no centro do corpo. Quem está no centro do nosso corpo? Está mostrando aí na figurinha. O A e o B. O A é o encéfalo e o B é a medula espinal. Tá? Então, quem faz parte do sistema nervoso central? O encéfalo e a medula. A C e a D está apontando para a região periférica do corpo. Região periférica é a região para fora. Tem a região central e tem a região de fora. Quem está no sistema nervoso periférico, nessa parte de fora? Os nervos, que são essas linhazinhas verdinhas que está espalhada aí pelo corpo todo, e os gânglios. Os gânglios não dá muito para ver, não, mas no final de cada linhazinha dessa tem uma bolinha, um pontinho. Esses pontinhos espalhados pelo corpo todo são os gânglios, tá? Então, na aula de hoje,
nós estamos estudando que o sistema nervoso central... Não, desculpa. O sistema nervoso, ele tem uma célula especial, que é a célula nervosa, que nós chamamos de neurônios, que foi o que a gente viu na página 203. E agora a gente está estudando a divisão do sistema nervoso. Ele se divide em duas partes, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Quem faz parte do sistema nervoso central? O encéfalo e a medula espinal. Quem faz parte do sistema nervoso periférico? Os nervos e os gânglios, tá? Só que hoje a gente só vai falar do sistema nervoso central, que eu quero mostrar para vocês o cérebro. Na aula de sexta-feira, aí a gente vai falar sobre o sistema nervoso periférico, tá? O que o livro coloca aí pra gente? Ó, primeiro, ele mostra aonde está essa medula espinal, tá? Então, ele coloca aí, ó, um desenhozinho do encéfalo aqui dentro da cabeça, que está protegida pela caixa craniana, né, pelo crânio. E aqui no meio, a gente tem a coluna vertebral. Então, a medula espinal, ela está aqui dentro dessa coluna. Na nossa coluna, ele só mostra um pedacinho aqui, ó. Mostra a cabeça e mostra um pedacinho só da coluna. Que cada pedacinho desse é chamado de vértebra, tá o nome aqui, ó. Alguém sabe a quantidade de vértebras que a gente tem na nossa coluna? 1000, Não sei. mais ou menos? Não. Quantas, Jonas? 1000. 1000? Não. Bem É menos. mais ou menos 1000. É menos? 600? 33. São 33 pedacinhos, tá? São 33 vértebras. Cada pedacinho desse é chamado de vértebra. Nós temos 33 pedacinhos, ou seja, 33 vértebras. Oi. Eu tô uma dúvida. Página Que 214. a vértebra vem do cérebro, não, do cérebro não é. Esqueci o nome. Vem daqui de cima do pescoço, tá? Vem bem agarradinho aqui em cima do pescoço, é porque eu não tenho como mostrar a vocês, porque eu estou virada para vocês. Mas se vocês colocarem a mão aqui no pescoço, lá em cima, vocês vão sentir a primeira. E vai até o finalzinho, lá perto do bumbum. Que é o que a gente chama de cóccix. Já ouviram falar nessa palavra? Cóccix. Sim. Professora, minha vértebra Então, aparece. o cóccix é a última vértebrazinha que a gente tem. É bem pequenininha, por isso que a gente tem que ter cuidado para não quebrar. Se a gente cair de bumbum no chão, pode quebrar essa vértebra, porque ela é bem pequenininha. É a última. Professora, Já caiu um monte de vezes e não quebrou. Graças a Deus, então, Breno, porque poderia eu já ter caí várias vezes. um acidente. Tem que tomar Nossa, cuidado. já queimei Outro já caiu várias 300 vezes. quebrou. O seu bumbum, então, tem um amortecedor. Amorteceu a queda. Que tia amorteceu? Que amorteceu? Pode Parece acontecer. que tinha quebrado de um osso. Não sei o que quando eu tava jogando bola. Eu tomei um chute. Eu fui tirar a bola, eu tomei um chute. Professora, eu já caí várias vezes. Assim, Eu também, já caí várias vezes. eu jogando futebol. Eu também. Ô tio, eu já caí, já tomei chute. Quem nunca É, quebrou? mas- Professora, uma vez eu tava no patinho, eu caí de bunda no chão. Isso, quem anda de patins, quem anda de skate, tem que tomar bastante cuidado. Eu? Tá? Porque pode acontecer um acidente e vocês baterem, né? Ou no chão, ou na calçada, na pontinha da calçada, com essa região, e aí pode quebrar, porque é um ossinho bem pequenininho, tá? Professora, Oi. eu acho que no futebol tem que tomar mais cuidado, porque tem quando vai bater a falta, ele vai lá chutar forte pra te pegar, né? Na vértebra. Pode
Também tem que tomar cuidado, Verdade. tá? Bom, então essa parte é a parte central do sistema nervoso, tá? A gente tem o encéfalo e temos a medula espinal. Bom, aí o encéfalo, ele é dividido em várias... Oi, Paulo? Eu sempre falava medula espinhal. Medula o Pode quê? ser espinal ou espinhal, tanto faz, os dois estão certos, tá? Ou com N só, ou com NH, os dois estão certos. Alguns livros citam medula espinal, como é o nosso aí, e tem alguns que citam medula espinhal. Vocês vão achar também, se vocês procurarem na internet, medula espinhal, tá certo os dois, tá? Vocês Professor? podem escolher também, como vocês querem chamar. Oi. A senhora já fez chamada? Não, ainda não fiz não, vou fazer daqui a pouquinho. Deixa eu só mostrar aí para vocês a figura da 215, ó. Nós temos essa figura na 215, cheia de númerozinho, né? Página 215, ó. E aí, ó, nós temos aqui no número 4, nessa região toda aqui, essa região enrugadinha, aqui é o nosso cérebro, ó, toda essa parte aqui. Isso tudo aqui, esse conjunto todo aqui, é chamado de encéfalo, tá? Encéfalo. Então, o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. Aí, dentro do encéfalo, nas partes que tem o encéfalo, que o encéfalo se divide, uma delas é o nosso cérebro, que é uma parte bem importante, tá? Que é esse número 4, está representando aí o número 4. E aí eu falei para vocês que cada partezinha dessa, ele é como se fosse um quebra-cabeça, tá? Cada parte, isso a gente vai estudar melhor, só que aí só no 8º ano, tá? Cada partezinha desse cérebro vai ser responsável por uma coisa, por uma atividade que a gente realiza no nosso dia a dia. Fala, memória, movimento, audição, visão, olfato. Cada pedacinho, as nossas habilidades, né? Tem gente que consegue desenhar muito bem, tem gente que consegue dançar muito bem. Então, Eu todas essas informações... muito bem e consigo desenhar quando eu tenho vontade. Eu Ah, também. então. Professora, Mas eu Oi, não tenho Joana. vontade, eu não tenho vontade, bem que eu sei desenhar. tem como uma pessoa nascer sem cérebro? Que isso? Então, me fizeram a mesma pergunta na outra turma, né? Sem o cérebro, não. Por quê? O cérebro, ele faz parte do sistema nervoso. E como eu falei para vocês, é o sistema nervoso que comanda tudo. Então, se a gente nasce sem o cérebro, ou com ele muito pequeno, porque ele tem um tamanho também adequado, né? Se a gente nasce com ele muito pequeno, a gente vai ter uma série de limitações. Vocês já ouviram falar na doença que é chamada de microcefalia? Não. Então, algumas pessoas, né, quando as mães estavam grávidas e pegaram a Zika, que é transmitida pelo mosquito do Aedes aegypti, a Zika, ela proporciona essa doença que é chamada de microcefalia. Então, o cérebro da criança, ele é formado, mas ele é formado num tamanho menor do que o ideal. Aí, o que pode acontecer com essa criança? Ela vai nascer, como todas essas nasceram aí, que a gente vê na televisão, mas elas vão ter, ao longo da vida delas, várias limitações, tá? Elas podem ser crianças que, de repente, não vão conseguir andar, não vão conseguir falar, algumas não vão conseguir enxergar, justamente por conta delas terem nascido com um cérebro menor do que o que deveria ter nascido, tá? Então, sem cérebro, não tem como. Agora, se ela nascer com um cérebro de um tamanho um pouco menor,
aí a gente já conhece que é essa doença, microcefalia, e que a criança vai ter algumas limitações. Algumas coisas ela não vai conseguir fazer. Certo? Entenderam tudo até aqui? Sim. Sim. Na aula de sexta-feira eu tenho mais curiosidade para contar para vocês. Tá? Ai, eu Vamos- João Pedro fez. Ô, professora, eu Vamos tenho uma pergunta aguardar. sobre um animal. Ah, Uma vez apareceu um coelho aqui em casa. João Pedro... Peraí, só um instantinho, Breno. João Pedro colocou se pode doar uma parte do cérebro. Não, não pode. Tá? Não pode. Nós ainda não temos nenhum relato de transfusão de cérebro, de doação de cérebro. Não temos. Temos de coração, pulmão, rim, né, fígado, mas de cérebro não, tá? Porque foi o que eu falei para vocês. Ainda é um sistema que os cientistas precisam estudar ainda muito, bastante. Eles já sabem muita informação, mas ainda tem muita coisa ainda para se descobrir. Tá bom. Professora, Agora é Breno, só um João Pedro instantinho. perguntou se pode doar uma parte do cérebro. Então, foi o que eu acabei de responder. É, Não, foi o que ele acabou de Não Desculpa, pode. tia. É que eu fui ali pegar o banheiro. Fala, Breno, depois é Jonas, fala. Professora, Hum. é porque eu tenho uma dúvida sobre o coelho. Sobre o coelho? Pode falar. É porque uma vez apareceu um coelho aqui em casa. Aí minha mãe pensou que fosse uma gambá. Só que nisso eu fui lá ver, aí eu fui, era um coelho. Aí eu peguei ele no colo. Tem algum risco? Não. Tem risco Aí depois nenhum, eu dei não. banho nele. Não transmite nenhuma doença, não. Você conseguiu dar o banho no coelho? Consegui. Ele é mansinho. Ô, professor, eu vim pegar aqui em casa um monte de cenoura. Minha mãe ficou brava e mandou eu pegar só um. Fala agora, Jonas, o que você queria perguntar? Só que ele fugiu porque o dono dele era meu vizinho. eita. Entendi. Aí complica. Só que eu queria o coelho. Calma Fala, aí. Jonas. Que há tanta informação, agora esqueci. Sexta-feira eu falo. Então Tá bom. Então, vou fazer a chamada, tá? Espera aí que eu vou fazer a chamada, então, para liberar vocês, que eu tenho aula ainda em outra turma. Espera aí.